ainda não modelamos o observador que está coletando os dados na ciência. Então, sob a física newtoniana, você ignora o observador. Com Einstein, você fala sobre o observador, porque o observador é reduzido a relógios e ponteiros de medição. Na teoria quântica, agora o observador se torna o centro das atenções, porque existem dois regimes diferentes na teoria quântica. Existe uma evolução unitária quando ninguém está olhando, quando você não observa, e então há o que eles chamam de colapso da função de onda quando você observa. Então, de repente, na mecânica quântica, o observador ganha destaque. Porém, a teoria quântica não possui um modelo universalmente aceito do observador. E nós não temos isso há um século. Você começou a dizer algo incrivelmente provocativo e muito interessante para mim, que é que se isso for uma espécie de simulação dentro de um headset, então talvez possamos editar o código. E se pensarmos na física como sendo o caminho para editar esse código, então você disse que até mesmo coisas como uma bomba nuclear seriam apenas fogos de artifício comparado ao que seremos capazes de fazer no futuro. Sim. Então, Sim. você realmente acredita que o código é editável? E se for, nós já editamos o código? Concordo que o espaço-tempo não é fundamental. E eu sou um cientista cognitivo, e realmente, claro, cabe aos físicos teóricos de altas energias dizer se o espaço-tempo é fundamental ou não, certo? Não sou um cientista cognitivo, mas eles já vêm fazendo isso há algumas décadas. Eles disseram, Dizendo que isso não é fundamental. isso não é fundamental. Então Nima Arkani-Hamed, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, diz isso abertamente. Ele diz que o espaço-tempo está condenado. Não pode ser fundamental. E também a teoria quântica, o espaço-tempo e a teoria quântica precisarão surgir de uma estrutura mais profunda. Há outros também, muitos outros físicos famosos, tantos agora que estão trabalhando nisso e avançando que o Conselho Europeu de Pesquisa tem uma iniciativa de 10 milhões de euros sobre o que são chamadas de geometrias positivas. E agora há dezenas, se não centenas, de matemáticos e físicos teóricos que estão começando a procurar por estruturas totalmente fora do espaço-tempo que possam fazer previsões dentro do espaço-tempo. E eles estão encontrando essas estruturas. Eles estão descobrindo as chamadas geometrias positivas. Ok, vou ser rápido porque acho que muita gente se perde aqui. Prometo ao público tentar simplificar isso. Claro! Até o ponto em que, se você entender só um pouco do conceito, isso começa a abrir uma metáfora, pelo menos. Então, eu sempre disse, em relação à minha crença de que estamos em uma simulação, que pode ser só que essa é a melhor metáfora, que não é literalmente verdade. Você e eu concordamos que seja o que for que dissermos aqui, com o passar do tempo será provado que está, no mínimo, incompleto. Com certeza. Mas eu acho que a ideia de que estamos vivendo em uma simulação é uma metáfora tão profundamente precisa que é muito útil. Então, quando falamos sobre eles descobrindo essas geometrias positivas, pelo que entendi, basicamente você tem Richard Feynman que cria essa equação matemática bem bruta para descrever o que acontece quando as partículas colidem. E é uma equação matemática absurdamente complicada, na qual as pessoas passam a carreira inteira trabalhando em uma única equação, certo? Aí você tem Arkanan Hamad, eu esqueço, nunca consigo lembrar. Nima Arkani-Hamed. Obrigado. Ele percebe, espera um segundo, isso pode realmente ser simplificado em uma única forma geométrica. E quando você calcula, acho que é o volume. Certo. Dessa forma simples, de repente, de uma maneira muito rápida, você consegue descobrir como as partículas vão interagir quando colidem. Isso está exatamente certo. Quando você abandona a estrutura errada, como o espaço-tempo, que é fundamentalmente equivocada por razões simples que podemos discutir. Na verdade, é muito simples entender por que o espaço-tempo não pode ser o nível fundamental da realidade. De jeito nenhum. Por favor, diga. O primeiro passo é que o espaço-tempo é apenas uma teoria científica. Certo? E toda teoria científica é apenas uma teoria, não é a verdade. Toda teoria científica parte de suposições e afirma. Se aceitar estas premissas, explicarei o restante. Ela não consegue explicar suas suposições. Assim, obtemos o espaço-tempo ao supor, como Einstein, que a velocidade da luz é igual em todos os referenciais. Ela não explica suas suposições. Por isso, sempre será preciso uma teoria mais profunda para explicar as anteriores, que também terão suas próprias suposições. Então, a ciência é uma atividade muito humilde, de certa forma, sempre sabemos que nossas suposições não são a palavra final.
Agora, uma grande teoria científica não só te dá as ferramentas para explorar o que ela pode explicar, o alcance do que ela pode explicar, mas também te dá as ferramentas para explorar os limites das suas próprias suposições. Isso é o que é uma grande teoria. O espaço-tempo de Einstein e a teoria quântica, combinando teoria quântica de campos e gravidade, nos fornecem ferramentas para mostrar onde suas suposições falham. Então, o que eles mostram é que a própria noção de espaço-tempo não tem nenhum significado operacional na chamada escala de Planck, 10 elevado a menos 33 centímetros, 10 elevado a menos 43 segundos. O espaço-tempo é uma estrutura brilhante, assim como as contribuições de Einstein e a mecânica quântica. Não há nada errado com elas. Sabíamos desde o início que não seriam a palavra final, pois são só teorias científicas. Teorias são apenas teorias. Nesse caso, a teoria é tão boa que afirma que isso para na escala de Planck sem nenhum significado operacional. Se você quiser, para deixar isso muito claro, se você quiser medir coisas cada vez menores, você precisa ter comprimentos de onda de luz ou radiação cada vez menores, certo? Seu microscópio usa luz de comprimentos de onda cada vez menores para resolver detalhes. Mas Einstein e a teoria quântica juntos nos dizem que à medida que você usa comprimentos de onda cada vez menores, a energia está aumentando. À medida que as ondas aumentam de energia, Einstein afirma que energia é massa. A massa cresce e curva o espaço-tempo. Por fim, a massa é tão grande que forma um buraco negro. E assim, justamente aquilo que você está tentando medir é destruído em um buraco negro, e se você ficar frustrado e disser, bem, vou tentar colocar mais energia e fazer um comprimento de onda menor, o buraco negro só fica cada vez maior. Então isso realmente significa que a própria noção de espaço-tempo não tem nenhum significado operacional em 10 elevado a menos 33 centímetros, 10 elevado a menos 43 segundos. Sabemos que acabou. A maioria dos físicos não precisa se preocupar com isso, pois trabalha dentro do escopo usual da física cotidiana. Já os físicos teóricos de altas energias levam isso a sério, pois estudam energias extremamente altas e analisam os limites da teoria atual. E são eles que o Conselho Europeu de Pesquisa está financiando com a iniciativa de 10 milhões de euros para dizer, ok, e agora? Sabíamos que o espaço-tempo parava na escala de Planck. Porque eles realmente querem ir além desse tamanho mínimo. Precisamos de uma teoria mais profunda, uma base científica fundamental que explique o surgimento do espaço-tempo. O espaço-tempo, assim, emerge de uma estrutura mais profunda. Já temos indícios disso ao encontrarmos essas geometrias positivas. Eles acham geometrias positivas que simplificam os cálculos. Ok, então, você vê, na verdade, ok, eu tenho uma pergunta de acompanhamento aí, mas eu realmente quero situar o público que não é técnico sobre por que eu acho que, no mínimo, a metáfora da simulação vai ser tão útil. Tudo passou a fazer sentido para mim quando comecei a desenvolver jogos de videogame. E de repente você começa a tomar todas essas decisões e começa a olhar para o universo e pensa, espera aí, eu tenho que criar a física. Então você começa a olhar de lado para o universo real e pensa, estou imitando todas essas coisas que vejo no mundo real para fazer isso funcionar. E aí você entra na parte da renderização, e quando percebi, tive que pensar em como o mundo do jogo seria renderizado. E então você descobre que houve um prêmio Nobel concedido por provar que o universo não é localmente real, que é uma maneira sofisticada de dizer que o universo só renderiza o que está sendo medido ou com o que se está interagindo. Então você poderia dizer que, se você olha para a Lua, ela é renderizada porque isso é necessário para esse agente que percebe. É complicado definir como você quer, pois não envolve só agentes conscientes, talvez aí discordemos, mas diria que é tudo que precisa interagir ou medir algo. É assim que o universo realmente funciona. É assim também que um jogo realmente funciona. E então eu comecei a pensar, uau, o fato de que o universo efetivamente só renderiza o que precisa renderizar e que está sempre buscando eficiência computacional. Eu pensei, isso é muito estranho. Então, quando começamos a falar sobre a escala de Planck, se as pessoas simplesmente dizem, você não renderiza nada além dessa escala porque você tem um tamanho de pixel. Como metáfora, tudo bem, aceito isso. Mas se você reconhecer isso, uma das maneiras de perceber que isso não é a realidade fundamental. A realidade, digamos assim, é que ela tem esse tamanho finito que, por acaso, corresponde exatamente à ideia de tamanho de pixel ou velocidade de tique em um computador.
Ao criar um jogo, há uma frequência com que o jogo consulta o código. E o fato de que o universo real também tem uma velocidade de tique e um tamanho de pixel finito é simplesmente inacreditável. Então, mesmo que no final isso acabe sendo provado, tipo, se tem algo que estou deixando passar e isso te leva parte do caminho para entender, ainda assim já te leva muito longe para compreender isso. Então, enquanto conversamos hoje, vou tentar, no mínimo, ancorar o público nessa metáfora para ajudá-los a entender por que esse tipo de coisa faz as pessoas pararem quando começam a ouvir como o universo realmente funciona. Bem, estou totalmente de acordo com você sobre renderizar apenas conforme a necessidade. Mas devo deixar muito claro que a física hoje está dividida sobre essa questão. Todos os físicos teóricos de altas energias reconhecem que o espaço-tempo está condenado na escala de Planck. Isso não está em questão. O que está em questão é o que fazer a respeito disso e o que fazer com a teoria quântica. E então existem as chamadas abordagens de ontologia primitiva, onde eles ainda tentam ter algo que está lá o tempo todo, independentemente de você renderizar ou não. Então a interpretação de Broglie-Bohm da teoria quântica, por exemplo, tem uma partícula que é guiada pela onda piloto quântica, mas realmente existe uma partícula o tempo todo e ela não é renderizada no momento. Então eu só quero deixar muito claro que mesmo que você e eu estejamos de acordo, a comunidade de física está dividida sobre isso. Há outros que vão dizer que a função de onda quântica realmente é... Tipo, existe um programa chamado QBism, que é o Bayesianismo quântico, que diz que a função de onda quântica realmente só descreve os graus de crença do observador e nada mais. Então... Graus de crença. Graus de crença sobre o que você vai ver. Interessante. Quando você observa, o que você vai encontrar quando observar? Talvez seja a hora de definir o que você considera a realidade base. E então vou fazer uma confissão sobre o que eu penso sobre a realidade base, que é a forma correta de dizer. Então, vamos precisar manter essas coisas separadas. Então, bem rápido, diga para as pessoas o que você acha que está fora do headset. Basicamente, a ideia é algo que Leibniz propôs em sua monadologia. Ele disse que precisamos começar com o observador. Ele chamou de mônadas e afirmou que precisamos delas e de uma harmonia pré-estabelecida. Ninguém sabe o que é uma mônada. Sim, então é só um observador, uma entidade observadora. John Wheeler, orientador de doutorado do Feynman, também chegou a essa conclusão. Ele disse que precisamos reiniciar a física com os chamados observadores participantes e criar um modelo matemático para provar isso. Você acha que eles precisam ser conscientes? Acho que eles devem ser conscientes, mas a matemática que uso permite interpretação sem consciência. Isso não seria problema. Certo. Então, eu pessoalmente penso nisso como consciente, mas quando você olha para a matemática, não precisa dizer consciente. Você pode simplesmente dizer que parece algo como consciência ou algo assim. Então, na verdade, quando penso sobre o que estou fazendo, é um modelo do processo de observação. E o motivo pelo qual isso é realmente fundamental na ciência é que se você pensar sobre o que é a ciência, é um monte de pessoas observando o mundo cuidadosamente com equipamentos experimentais. Mas estamos olhando para o mundo, conversando uns com os outros e comparando nossas observações. Que tipo de observações você tem? E eu, o que eu observo? Que estrutura do mundo explicaria nossas observações? Então nós não estamos separados de tudo isso. Precisamos entender como nossas observações se conectam com as teorias que estamos tentando construir. E esse é o ponto crucial. E o que aconteceu na ciência é que com Newton ignoramos o observador. Posso perguntar se você acredita que o universo surgiu antes da vida biológica? A distinção entre vida biológica e vida não biológica, as entidades não biológicas, é um artefato do headset. Não vejo isso como distinção principal. Então acho que sim. Ok. Vem antes da biologia. Acho que a diferença entre vivo e não vivo não se baseia em princípios. Acho que isso é um artefato das limitações do nosso headset perceptivo. Vou te lembrar disso quando falarmos de inteligência artificial, pois já ouvi você dizer coisas que me fariam esperar outra resposta. Ok, então você ainda não disse o que é. Então eu tiro o headset, certo? E o que está lá? Qual é a estrutura fundamental? O que existe de fato são vários observadores interagindo. Ok. É realmente isso. Que você chamaria de agentes conscientes. Sim, vou chamá-los de agentes conscientes. Mas se alguém não quiser considerar a consciência fundamental, direi apenas observadores. Basta chamá-los de agentes observadores. Só isso.
Certo, quando penso nas palavras agente observador, acho que a maioria das pessoas vai imaginar algo que talvez não seja consciente. Pode ser uma IA, um sapo, um humano, um mosquito, um fantasma, uma aparição ou um deus. Eles terão alguma noção do que é isso. Tipo, eles vão ficar tão presos nas palavras e imagens que já viram que eu temo que a metáfora vai continuar puxando eles de volta para o headset e eles vão ter muita dificuldade para chegar a uma verdade mais fundamental. Então, o seu é agentes conscientes. Resposta final? Sim, ou. No que você acredita? Entendi. Acho que o que eu deveria dizer, que provavelmente seria o mais compreensível para o maior número de pessoas, é simplesmente: eu tenho uma noção matemática de um observador como uma noção fundamental. Me dê o exemplo mais obscuro de um observador. Um observador é, na verdade, muito simples. Imagine-se parado diante de um semáforo e você está focado no semáforo e pode ver vermelho, verde ou amarelo. Isso mesmo. Aqui está um observador bem simples que enxerga 3 cores. Por um tempo você vê vermelho, depois talvez fique verde e talvez fique amarelo. Então, para mim, um observador é simplesmente uma entidade que pode ter uma variedade de experiências, como vermelho, verde e amarelo, e essas experiências mudam. E é literalmente só isso que eu quero dizer com um observador. Este é o caso concreto em que a luz incide sobre um observador? Qualquer coisa que você experimenta é uma experiência. Isso em si é o observador. É a capacidade de ter experiências e de ver essas experiências mudarem. Então, qualquer coisa que você veja, como esta mesa, ou minha mão, ou concreto, ou você sabe, a rua, tudo isso seriam experiências que um observador pode ter. Mas o observador é realmente uma entidade capaz de ter várias experiências, talvez 3 ou 1 milhão. Nós concordamos que um detector de fótons é um observador? Agora precisamos diferenciar o que é um observador e o que é sua representação em um headset. Então, quando eu... Bem... Então estamos falando do headset desligado? É isso que quero entender. Ah, entendi. E então você tira o headset. Quando você diz agente consciente, acho que entendo a posição dele. Não concordo com ela, mas entendo a posição dele. Quando você começa a entrar nas ressalvas, aí eu começo a projetar em você. Agora, eu fico pensando, ele está tentando chegar no que eu acho que é a questão fundamental, mas só vou saber quando conseguir te pressionar sobre isso. Certo. Então a questão fundamental é abstrata. A questão fundamental é literalmente um conjunto de experiências possíveis e uma matriz que diz qual é a probabilidade das mudanças dessas experiências. É só isso. Então isso é uma cadeia matemática? É uma cadeia de Markov abstrata. Quando você fala de fóton, detector de fótons ou algo assim, já é outra coisa. Isso agora... Bem, os fótons já estão dentro do headset. Isso já está no headset. Isso mesmo. Sim, sim. Mas eu só estava tentando entender se você concorda que é porque... Ok, deixa eu dizer brevemente o que eu acho que é, e aí vamos fazer um vai e vem para ver se conseguimos descobrir alguma coisa. Acredito que o universo seja computacional. E eu disse que tinha uma confissão sobre quando você tira o headset ou quando você sai da simulação. Eu acho que no segundo em que você sai da Matrix, no meu idioma, você tem que encarar a única pergunta que importa. Por que existe algo em vez de nada, certo? Isso é literalmente toda ciência, toda investigação, toda pergunta, quais são os pensamentos de Deus, tudo isso vai acabar levando a isso. Como é possível que exista um motor imóvel, algo que sempre existiu e sempre vai existir, que simplesmente está lá? É muito difícil para nós lidarmos com isso. Minha única resposta é que eu não faço ideia. Então, eu só estou tentando lidar com o fato de que estou na Matrix, não acho que exista uma saída, não acho que seja possível tirar o headset, e vou tentar te convencer disso na nossa conversa de hoje. Então, para mim, parte do que estou tentando entender é que existe um conjunto de suposições que você tem que te fazem se interessar por toda essa conversa. E eu acho que a capacidade de editar o código é parte do que te motiva. Claro, claro. Enquanto para mim, o que me motiva é entender como o mundo funciona, para que, como ser humano, eu saiba como aproveitar ao máximo essa experiência. Certo? De qualquer forma, é isso. Então, minha confissão sobre o que está fora do headset é para que eu possa fazer as pessoas entenderem, ok, nós estamos na Matrix, estamos no headset,
E a única coisa que importa é que o universo é computacional exatamente da mesma forma que um videogame é computacional. Sim, A razão pela qual o universo não é localmente realista é a mesma razão pela qual um mundo de videogame, que parece gigantesco, tipo, pense em quão grande é o mundo do Minecraft. 8 vezes o tamanho da Terra, considerando uma medição dentro do jogo que equivale a 1 metro, em comparação, é cerca de 8 vezes maior que a Terra. Então, os mundos são simplesmente incrivelmente grandes. Ainda assim, tudo é processado em 1 ou 2 chips, ou seja, elementos que parecem distantes no jogo são processados exatamente no mesmo local. Fazer as pessoas entenderem isso é exatamente o motivo de estarmos aqui. Tipo, espera aí, como que essa coisa gigantesca chamada espaço-tempo poderia se comunicar a distâncias que exigiriam que ela ultrapassasse a velocidade da luz? Na verdade, não, pois tudo é processado no mesmo local. Então, é aí que eu acho que, se você voltar a isso, isso está literalmente funcionando como um videogame, e videogames são basicamente uma simulação dentro de uma simulação. certo. Então, tudo começará a fazer sentido. Mas no momento em que você pergunta o que está fora da simulação e se podemos acessá-la, aí eu fico tipo, isso nem faz sentido. Primeiro, eu diria que sim, eu gosto da sua ideia de que a computação é o motor da interface. Cadeias de Markov são computacionalmente universais, podendo realizar tudo o que uma máquina de Turing universal faz. Quero explicar rapidamente. Precisei pesquisar tudo isso. Então, se alguém pensa, cadeia de Markov, o que é isso? Eu entendo sua dúvida. Uma cadeia de Markov é a matemática que explica como uma coisa passa para outra. Acho que o que seria útil agora seria apontar que, em um videogame, tipo Grand Theft Auto ou algo assim, certo? Você dirige um carro e vê um volante. Seu avatar aparece com as mãos no volante. Você também vê outras pessoas dirigindo e os avatares delas. Mas você não é o seu avatar. Você está completamente fora do jogo. Você está sentado em algum lugar com uma Coca-Cola ou algo assim, jogando o jogo. O avatar no jogo não é você, só se parece com você. Ao se envolver, você pode se identificar temporariamente com ele. Você pode querer aprender a jogar bem para se tornar especialista, mas também pode perceber que há um mundo além do jogo. E na metáfora que estou usando aqui, não só é possível dizer isso, como também é possível realmente olhar o código. Existe um software fora do jogo de realidade virtual. E a ciência está totalmente à altura da tarefa de obter esse software e decifrá-lo. Então é isso que estou fazendo. Estou dizendo sim. Eu concordo com você, Tom. Devemos aprender a viver na simulação para termos uma boa vida, aproveitarmos, mas não é nada difícil pensar na possibilidade de sairmos disso, porque eu não sou o Avatar Hoffman. Eu transcendo isso. Você não é o Avatar Tom. Você transcende. Seja lá o que você for, o Avatar Tom é apenas uma projeção trivial de algo muito mais interessante, muito mais poderoso do que o pequeno Tom e o pequeno Don que estão sentados aqui. Esses são pequenos avatares presos nas regras desse jogo. Nós transcendemos o jogo. E é possível porque nós transcendemos o jogo, para que a ciência possa transcender o espaço-tempo e realmente encontrar a primeira camada de software que está renderizando esse headset. E é isso que os físicos teóricos estão fazendo agora. Eles estão encontrando as geometrias positivas. Eles ainda estão coçando a cabeça. O que isso significa? Mas estamos apenas começando. Estou propondo uma abordagem de cadeia de Markov para isso. É o que digo. Este é um framework matematicamente rigoroso que vai nos dar o software capaz de renderizar exatamente o espaço curvo. O espaço-tempo de Einstein, a teoria quântica de campos, a não localidade, sabe? Todas essas coisas vão surgir de uma camada mais profunda de software. E está quase ao alcance da ciência escrever de forma rigorosa essa primeira camada de software fora desse jogo de realidade virtual e mostrar exatamente como esse jogo de realidade virtual é renderizado. E eu quero fazer isso simplesmente porque sou um geek, cientista e só quero entender isso. Mas você pode facilmente perceber a tecnologia que surgiria disso. Porque se você é a pessoa, se você é um mago em Grand Theft Auto, você sabe como dirigir o carro o mais rápido possível dentro das regras do jogo. Então você é o mago no jogo. Mas se você é apenas alguém que não dirige muito bem, mas escreveu o software, certo? Você não conseguiria jogar muito bem, mas escreveu o software. Você conhece o código. Você pode fazer coisas milagrosas para o mago. Você pode esvaziar os pneus, tirar a gasolina ou transformar o carro dele em um burro andando a 8 km por hora. Pode fazer qualquer coisa.
Você pode fazer milagres porque você não está preso no jogo. Você não é o avatar no jogo. Você transcende o jogo. E esse será um dos grandes indícios da ciência de que você não é o seu corpo. Quando pudermos realmente transcender o espaço-tempo e brincar com o espaço-tempo como um roteirista de jogos pode brincar com o jogo que escreveu. É isso que eu busco. Estou dizendo, você nem imagina como as tecnologias que surgirão disso serão grandiosas, certo? Se você pode brincar com o espaço-tempo, você não está preso às regras do espaço-tempo. Então, pelas leis de Einstein, sabe, nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz. Isso é verdade dentro do headset. Não é verdade se você está escrevendo o código, você pode fazer o que quiser. Se você aprender como o tempo e espaço são renderizados, poderá brincar com eles e fazer milagres. Por isso digo que todas as tecnologias atuais parecerão obsoletas quando tivermos a primeira camada de software fora do headset. E não há absolutamente nenhuma razão para que a ciência deva ser limitada à matemática do espaço-tempo. Absolutamente nenhuma. E o motivo é porque você não está preso no espaço. Você não é um objeto no espaço-tempo. Sua mente, suas habilidades transcendem o espaço-tempo, porque você mesmo está criando o espaço-tempo agora. A prova será quando escrevermos o código, mostrarmos como o espaço-tempo é criado e começarmos a manipulá-lo como um brinquedo. Isso mostrará de verdade. Antes de avançar, precisamos definir você, pois ao ouvir você falar, sempre quero dizer, espere. Precisamos definir isso para entender o que você quer dizer. Sim. Ok, então vamos fazer isso de uma forma, eu acho, bem específica. Então, existe a visão da Matrix. E você tem Thomas Anderson dentro da Matrix, mas o ele que está fora dela está literalmente em uma cápsula. Ele está careca. Ele nunca mexeu os músculos. Ele nunca usou os olhos, mas está em um local identificável onde você pode encontrá-lo. Este é o mundo real. Ao tomar a pílula vermelha, você envia um sinal rastreável, permitindo que eles o encontrem. Então, essa seria uma versão de você, que é surpreendentemente parecida com o você dentro do headset, mas você está fora do jogo. Então, você tem a minha versão, que é, você é um NPC, você é um programa, você é pura computação. Você é programado. Você não tem livre-arbítrio. Tipo, você só faz coisas de NPC de videogame. Parece que você tem livre-arbítrio. Eu entendi isso. Mas mesmo assim, não existe um você fora do jogo. A ideia de existir um você fora do jogo é literalmente sem sentido. Então, se você pensar em um personagem em um jogo, esse personagem só existe porque há um programa executando aquele personagem. E pessoa, entre aspas, claro, se tentasse rodar o código daquele personagem em outro jogo com engine similar, não funcionaria. Se você então tentasse pegar isso e rodar no mundo real, seria literalmente só como um código. Ele simplesmente ficaria ali, parado, em uma folha de papel. Você nem teria a noção de que aquilo representava um NPC. Seriam literalmente apenas linhas de código. Certo. E então temos uma terceira opção, que foi o que eu pensei que você fosse dizer, que é... A consciência é fundamental. É uma coisa só. Existe uma consciência, o que, em minha defesa, já ouvi você dizer 1 milhão de vezes. E se existe uma consciência, ela basicamente está transmitindo para o headset essas experiências por algum motivo. Já ouvi você e outros dizerem que é o universo tentando se entender de vários ângulos. Certo. Se essa for a conclusão final, então podemos seguir por esse caminho. Ok, então esses parecem ser os 3 caminhos para você. Certo. Então, um é desconfortavelmente próximo de como você se vê no headset. O outro é que não existe você. Você é você no jogo, ponto final. Não tem como tirar o headset. Essa é a sua visão, certo? Essa é a minha visão. E então existe o, bem, é meio que você, mas a consciência é a única coisa fundamental. O que você sente no headset não pode ser experimentado fora dele. É algo exclusivo do headset. E então eu ouvi você dizer que morrer é tirar o headset e perceber que você faz parte do Uno. Certo. Ok? Alguma dessas opções reflete seu ponto de vista ou é diferente? Eu diria que a terceira é a mais próxima do meu ponto de vista. Ok? Mas é apenas próximo, não é preciso. Isso mesmo. Bem, digamos assim, é o mais próximo que consigo chegar agora de dizer algo preciso sobre o que eu penso. Ok, você percebe que há algo errado, mas ainda não sabe o que é? Nesse sentido, toda teoria científica é sempre provisória. Minha opinião é que toda teoria científica começa com suposições. E você sabe que isso não pode ser a palavra final. Então, quando eu digo que vou assumir
Como cientista, estou dizendo que vou assumir que existe uma consciência e que ela pode ser descrita de forma útil por um conjunto infinito de diferentes tipos de cadeias de Markov que estão todas relacionadas de uma forma sobre a qual podemos falar. Então essa vai ser a minha teoria. Existe uma consciência e ela possui todas essas complexidades. Ramificações em subconscientes e subconscientes ainda menores. E tudo isso é a camada fundamental. E a partir disso, eu posso criar o nosso espaço-tempo, você sabe, 3 dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. Posso criar com 5, ou até 1 bilhão de dimensões. Criar qualquer coisa, qualquer headset que desejar. Agora é a hora, vou confiar em você, pois não sei qual será a resposta. Mas este é o momento certo para entrar em como a consciência dá origem à matemática que nos proporciona o artificial mais útil dentro do espaço do headset, o espaço-tempo. Claro, isso é perfeito. Nunca vai ser fácil, mas não é. Ok, então vamos realmente definir isso. Então, a coisa mais próxima que você pode chegar agora é que tirar o headset é retornar ao uma consciência. A consciência é fundamental, não existe nada além disso. Certo. Todo o resto é uma camada em cima disso. Certo. Agora, antes de chegarmos à matemática, você acredita que a metáfora do headset serve para comunicar algo que é inerentemente computacional? Eu acho que isso está perfeitamente certo. A ideia que eu tenho é que existem todos esses agentes conscientes, mas podemos descrever matematicamente como vamos descrevê-los. E essa matemática nos permite pensá-los como computacionais. Nós não os reduzimos. Então, computacional é uma palavra muito importante para mim nesse sentido. Computacional deixa claro que isso está sendo executado em algo, que energia está sendo consumida em algum lugar para rodar tudo isso. O código que vai dizer que o Donald Hoffman dentro do headset tem todas essas propriedades diferentes. A forma como suas células se dividem, a forma como seu DNA se junta para formar sua estrutura física, que você faz parte da espécie humana. Tudo isso precisa ser computado. E então existem coisas como física e peso, distribuição, envelhecimento, tudo isso faz parte de você dentro do headset. Então, para mim, quando eu digo computacional, é disso que estou falando, é matemática. É energia para processar cálculos enquanto recebe entradas previamente codificadas. Então, nesse caso, ao dizer sim, você afirma que a consciência escreve código de computador e, após escrito, esse código pode ser executado e computado literalmente. E é por isso que ele precisa ser eficiente, porque boa parte do meu raciocínio gira em torno de fazê-lo ser computado com eficiência. Tudo isso te parece verdadeiro ou eu entendi algo errado? Tudo isso é verdade de uma certa perspectiva. Então a ideia seria que a própria noção de computação, de uma máquina de Turing universal, uma noção universal de computação... Você quer dizer que máquina de Turing é só transformar entradas em saídas? Bem, na ciência da computação, nós temos a noção de teoria dos autômatos. Autômatos formais e a hierarquia deles. Assim, temos uma ideia dos diferentes níveis de sofisticação computacional possíveis. O mais avançado é uma máquina de Turing universal, capaz de calcular qualquer coisa. E então... O que torna algo uma máquina de Turing universal? Bem, então foi Alan Turing quem definiu isso. Ela é uma máquina com um número finito de estados e regras de transição, além de um estado inicial e estados de parada. E você pode mostrar que se ela tiver um certo nível de complexidade nas regras de transição, efetivamente, e se ela tiver uma fita potencialmente infinita, você tem tanta fita quanto precisar para o que está fazendo. Então, de certa forma, ela é computacionalmente universal. Tudo o que pode ser computado por uma máquina de Turing universal. A máquina de Turing universal pode simular qualquer máquina de Turing específica. Então, basicamente, ela tem as regras pelas quais sabe como executar as computações. Isso mesmo. E o que Alan Turing fez de brilhante foi tornar isso muito, muito simples. Ele basicamente tinha um pequeno conjunto de estados e um estado inicial, alguns estados de parada e, então, um conjunto de regras de transição. E, na verdade, quando eu disse que cadeias de Markov são computacionalmente universais, você pode efetivamente modelar as máquinas de Turing
com um subconjunto das cadeias de Markov. Então elas incluem a noção de computação de Turing como um subconjunto das possíveis cadeias de Markov. Agora, a noção que você estava trazendo são noções físicas muito importantes sobre energia e tempo e o esforço necessário para certas computações. Mas isso agora será um aspecto da computação específico do headset, como visto através de um headset. Sim, mas lembre-se, estamos tentando chegar até você. Estamos tentando descobrir como você define você mesmo. Ok. E o que estou dizendo é que o processamento é necessário para ter qualquer sentido inteligível de você que as pessoas possam entender. Acho que as pessoas acham essa conversa interessante porque trata da morte. Então, se eu estou em um universo computacional, talvez eu possa transcender isso. Talvez exista uma maneira de eu sair da Matrix. Talvez haja um jeito de eu pular meu código e voltar a ser jovem. Sim. Eu tenho toda uma história que um dia vou contar sobre um cara que é obcecado em descobrir se é possível mudar a entrada do banco de dados. Para ele é sobre a esposa, de 0, que significa morta, para 1, que significa viva. Sim. E eu acho que é isso que assombra as pessoas e que torna essa conversa tão interessante. E onde eu sempre chego é que não existe sair da chamada Matrix, porque em algum momento você tem que aceitar, computacional ou não, que somos criaturas biológicas. E eu posso mudar completamente quem você pensa que é com substâncias químicas. Então imagine o que eu posso fazer com uma substância que faz seu ego parecer que está se dissolvendo. Agora imagine como seria surpreendente nem sequer ser mais de natureza computacional. Você simplesmente se funde à consciência. Seria algo assim? Não seria você. Parte do que faz você ser quem é ter medo de aranhas, ou adorar ketchup, ou sei lá, qualquer coisa assim. Tudo isso desaparece. Então, o que significaria dizer você nesse ponto? E é aí que eu quero começar a fazer distinções. Primeiro, porque eu acho que isso ajuda a definir o que é isso, o que é possível, o que não é possível. Assim, a gente pode realmente ter essa conversa. Mas isso também traz à tona a questão da finitude de o eu. Então, por exemplo, algumas pessoas vão sentir um grande alívio da ansiedade da morte ao fazer o upload da própria consciência. Mas quando realmente pensarem sobre isso, vão perceber que não tem nenhuma conexão experiencial com essa duplicação. Então, seria exatamente o mesmo que clonar você, mas você não pode vivenciar o clone. O clone seguirá seu próprio caminho e será uma entidade separada, sem relação com você, exceto pelo fato de que, no ponto de partida, vocês são idênticos. E é aí que eu quero realmente fundamentar isso. Muito bom, ótimos pontos. Então eu diria algumas coisas. Vou colocar algo aqui que é meio surpreendente para começar. Eu sou um neurocientista cognitivo e vou afirmar que não tenho neurônios a menos que eles sejam observados. Aquela questão da renderização que você estava falando antes. Então, meu corpo, podemos... Deixe-me testar isso. Eu diria que você não acredita que não tem neurônios. Acho que o que você realmente quer dizer é que eles estão codificados. Eles só não estão em execução. Então, o processamento para fazer com que eles transformem uma entrada em uma saída está adormecido? E aí talvez a gente discorde, porque eu estou realmente dizendo, sabe, como a célula ganglionar da retina é um tipo de neurônio que está em mim. Células ganglionares da retina só existem quando percebidas. Literalmente não existem fora disso. Existe... Deixe-me tentar mais uma vez. Quando você pensa em código de computador e esse código se transforma em um personagem, eu concordo que estamos simulando globos oculares, ou estamos simulando visão, estamos simulando som. Você certamente pode dizer que os olhos não são reais em momento algum. Mas o que quero dizer é, você está dizendo que eles nunca existem? Então essas células nunca existem e são apenas algo simulado? Isso mesmo! Se algum neurocientista olhasse dentro do meu cérebro com algum tipo de aparelho adequado, ele veria neurônios. E essa seria a percepção dele. Esses neurônios só existiam para ele, nunca foram meus de fato. Então eu estou literalmente dizendo que o render é realmente um render e não há nada ali. Então as substâncias químicas, falamos de substâncias químicas no espaço e no tempo, de neurônios e assim por diante. Estou dizendo que esses absolutamente não existem, exceto no instante de um render.
Então, se um neurocientista abre um cérebro e observa, esse neurocientista tem experiências neurais e é só isso que os neurônios são. Você acha que estamos lidando com algo bem diferente de neurônios? Mas será que a matemática não visual dos neurônios disparando ainda está funcionando? E é isso que faz você ser quem é? E é só a camada visual que falha em renderizar? Ou você está dizendo que aquilo que chamamos de Donald Hoffman é inteiramente um sinal transmitido que é recebido e é isso que te anima? Eu diria que Hoffman é um programa de renderização específico que outras pessoas podem ver e que eu experimento, mas que eu não sou. Fundamentalmente, eu não sou. A maioria de nós se identifica com nossos corpos e com as coisas que passam pela nossa cabeça. Mas se você começa, por exemplo, um processo de meditação e começa a entrar no silêncio, e você simplesmente começa a observar suas emoções, e você observa todas as coisas que são tão importantes para você e percebe que pode simplesmente dar um passo para trás e dizer: bem, eu achava que aquilo era eu. Eu achava que o amor por fazer essa coisa em particular, que eu ainda amo, era eu. Bem, não, eu posso dar um passo para trás e olhar para isso e dizer: isso é algo que posso fazer ou não, mas não sou isso. Eu transcendo. Então, quando você realmente passa um tempo apenas olhando para si mesmo, todas as coisas que você acha que são você, você pode dar um passo para trás e dizer: não, eu sou mais como o silêncio que está olhando para todas essas coisas. Eu estou olhando para o meu amor, sabe, por basquete. Estou olhando para o meu amor por comer, sabe, seja lá o que for. Eu gosto de comer umas panquecas ou algo assim. Eu posso olhar para todas as coisas que eu acho que me definem. Ou, sabe, eu sou um empreendedor e isso é realmente importante pra mim. Isso é quem eu sou. Eu posso olhar pra trás e ver isso. E então, sabe de uma coisa? Fiz isso. Posso me afastar. Isso não sou eu. Então existe um sentido em que, quando você entra em completo silêncio e apenas observa todas as emoções, observa todos os pensamentos e observa as emoções e pensamentos das outras pessoas, você percebe, estamos meio que perdidos no jogo. Isso não é você, e sim você perdido no jogo. Posso recuar e perguntar: como o jogo é apresentado? Como estou sendo envolvido? Eu não sou uma coisinha presa no jogo. Eu sou capaz de recuar, olhar para o jogo inteiro, apenas identificar. Para mim, ser professor e realizar tarefas acadêmicas, como publicar artigos, é muito importante. Posso olhar para trás e dizer: eu consegui. Esse não sou eu. Isso foi importante para mim, achei que era eu por muito tempo e me identificava. Toda a minha identidade estava ligada a isso. Mas sabe de uma coisa? Em certo momento, eu estava preso aos brinquedos no caixa de areia quando tinha 5 anos. E se alguém roubasse meu brinquedo, eu desmoronava. Eu ficava arrasado porque alguém roubou meu brinquedo. Agora consigo olhar para trás e ver que era só uma versão minha. Passei por aquela fase e hoje posso me distanciar. Mesmo as coisas científicas mais avançadas que quero fazer não sou eu. Só estou brincando no caixa de areia com alguns brinquedos. E assim, eu sempre posso me afastar. Então a minha ideia é que a gente transcende isso de tal forma que na verdade somos inteligentes o suficiente para realmente descobrir o código que está nos renderizando e o que achávamos que éramos dentro disso. Nós realmente podemos renderizar esse código. E se fizermos isso? Aqui está a prova, certo? Estou afirmando algo empírico. Nós seremos capazes de entender a primeira camada de software fora do espaço-tempo. Nós seremos capazes de construir o espaço-tempo. Seremos capazes de criar modelos que funcionam completamente dentro do espaço-tempo. E, uma vez que soubermos como fazer isso, teremos tecnologias que vão parecer magia. Não estaremos limitados pela velocidade da luz. Não estamos mais limitados pelas regras do jogo, pois agora entendemos seu software. Deixamos de ser apenas jogadores, nós transcendemos o jogo. Então estou dizendo que Tom transcende o espaço-tempo. Seja lá o que Tom for, ele não está preso neste corpo. Não está preso no jogo do empreendedorismo de forma alguma. Tom transcende isso completamente. Mas por algum motivo, essa consciência escolhe mergulhar de cabeça, entrar no avatar, se perder completamente, se identificar com a criança de 5 anos na caixa de areia e com os brinquedos. Choro de verdade quando roubam meus brinquedos, quando meu artigo não é publicado ou alguém morre. Então eu realmente estou no jogo, mas aí posso recuar e pensar: uau, essa foi uma perspectiva sobre o meu eu mais profundo.
Seja lá o que eu for, fico realmente feliz por ter passado 70, 80, 90 anos como Tom Billieu, mas agora estou saindo. Foi uma grande jornada. Você acha que tem memórias disso? Não vejo por que você não poderia ter essas memórias e olhá-las. Assim como eu tenho a lembrança de quando tinha 5 anos e chorei porque alguém roubou meu brinquedo no parquinho de areia. Qual é o mecanismo pelo qual as memórias são formadas? Bem, dentro do espaço-tempo, falaríamos de conexões sinápticas e, no headset, aplicaríamos isso na neurociência. No modelo de cadeia de Markov, em que estou trabalhando, estaria na memória das probabilidades de transição dessas matrizes. Mas como você armazenaria essa memória? Se eu tenho uma Ferrari e então eu a desmonto completamente e faço um liquidificador, e se eu for até o liquidificador e disser esse liquidificador é um carro irado, certo? Então as pessoas diriam isso não faz sentido. E eu digo sim, sim, mas são as mesmas peças da Ferrari, e então as pessoas diriam tudo bem, mas isso não anda. Então pensar que essas coisas são a mesma coisa, tipo, não é bem assim. Então para mim, a consciência única não tem absolutamente nada a ver com esses. Você vai odiar esse termo, esses trajes de pele que ela veste dentro do headset. E você pode ter uma imagem da consciência única que é tão radicalmente diferente do que eu estou imaginando que talvez nunca consigamos realmente ter a mesma conversa. Mas para mim, nós somos a nossa biologia. Então, no momento em que você me diz que eu transcendo minha biologia, eu penso, não sou eu. Mesmo concordando com você em tudo isso, seremos capazes de fazer coisas mágicas. Mas, por exemplo, se eu fosse lá e me desse, sei lá, um QI de 190, eu já não sou mais eu, porque eu não sou um cara com QI de 190. Então, no momento em que eu começasse a interagir com o mundo de uma forma tão fundamentalmente diferente, minha personalidade também seria fundamentalmente diferente. Haveria resquícios ou algo reconhecível por mim ou por outra pessoa, talvez alguma sobreposição, mas se eu fosse um mosquito, não seria eu. Tipo, é que a forma como os dados são processados é tão fundamentalmente diferente. Então é aí que eu penso. Não acho que você continue sendo uma afirmação coerente, do mesmo jeito que você diz que abaixo da escala de Planck, o espaço-tempo simplesmente se torna incoerente. Eu diria que o conceito de você é incoerente fora do headset. Bem, acho que esse é um ponto de vista interessante e razoável. Eu só diria que, se você olhar para trás na sua vida, o Tom de 5 anos, o Dom de 5 anos, tinham coisas que consideravam muito, muito importantes para eles. Se você dissesse, se tirar meus brinquedos e meu tanque de areia, destrói meu mundo, o que mais resta? Você já conheceu alguém com Alzheimer? Sim. Você acha que elas ainda são a mesma pessoa? Eu penso nelas como alguém que teve seu headset destruído e não pode mais usar esse headset específico. E sobre a versão do headset, você acha que ainda é a mesma? Não, eu também não acho. Então concordo, não são os mesmos. Mas eu também diria que quem quer que eles sejam transcende o corpo deles e o Alzheimer. É como se eu e você transcendêssemos nossas versões de 5, 10 e 15 anos de idade. Todas essas, quando eu tinha 15 anos, havia coisas que eram muito importantes para mim aos 15 que simplesmente não são importantes para mim agora. Coisas que eu diria que eram absolutamente essenciais e que agora eu sorrio e digo, bem, sim, para você, quando tinha 15 anos, isso era importante. Era absolutamente essencial. Agora não é mais. Não é. Não é importante de jeito nenhum. E as coisas que atualmente eu acho muito importantes como adulto, eu agora penso que cheguei lá. Não, eu não cheguei. Isso é apenas mais um passo ao longo do caminho. Essa é a consciência única se olhando de um número infinito de perspectivas. Eu acho que é isso que realmente está acontecendo. Existe uma consciência, ela transcende qualquer coisa. Então ela apenas se observa de um número infinito de perspectivas e pensa, deixa eu realmente me olhar como o Dom de 5 anos na caixa de areia. Agora deixa eu me olhar como o Tom de 15 anos fazendo coisas de adolescente. E deixa eu me olhar de todas essas maneiras diferentes e aproveitar isso, me perder nisso e então acordar e pensar, bom, eu fiz isso, estou feliz por ter feito isso, aprendi um pouco sobre mim e minha transcendência fazendo todas essas coisas diferentes. Então eu colocaria dessa forma, Tom. Do jeito que eu vejo agora, é que agora, Tom e Dom, na verdade existe apenas uma consciência através de 2 avatares diferentes. Como um avatar, Tom, e um avatar Dom que estão conversando. E há 2 perspectivas diferentes que a consciência única está assumindo
e está aproveitando o processo de se olhar através de uma lente Tom e uma lente Dom, brincando com essas perspectivas. Em algum momento vai pensar: já fiz isso bastante, agora vou tentar algo novo. Você acha que Dom e Tom no headset têm livre-arbítrio? Eu diria que a consciência, o que é a única consciência, é infinitamente livre. E os avatares então esses são avatares, e eles são livres no sentido de que a única consciência é livre para agir através dos avatares como quiser. Ok, então porque nós somos a única consciência, nós realmente temos livre-arbítrio? A noção de livre-arbítrio é complicada, mas se você me perguntar, Dom, se acredito ou não, eu ficaria com o lado do livre-arbítrio nesse contexto. Como neurocientista, é claro. Eu conheço a neurociência, você sabe, a atividade no cérebro que prevê com segundos de antecedência o que você vai fazer e assim por diante. Isso tudo é muito bem conhecido. E eu acho que isso não é nenhum problema porque, novamente, os neurônios nem existem quando não são percebidos. Então, neurônios, vou ser muito claro, eu sou um neurocientista cognitivo. Eu amo neurociência, eu estudei isso profundamente. Os neurônios não existem quando não são percebidos. Devemos estudar neurociência. Apoio estudar neurociência, pois é essencial. Porém, neurônios só existem quando percebidos e não causam nenhum dos nossos comportamentos. Mas devemos, com certeza, gastar ainda mais dinheiro com neurociência, porque os neurônios e o nosso cérebro são apenas uma representação do headset. De como o headset é projetado. Isso eu preciso dizer é uma frase simples, mas é uma ideia complicada. Seu sistema nervoso, o cérebro, os 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses são apenas uma representação no headset de como esse headset e esse corpo estão sendo renderizados. Certo? Mas na verdade são só cadeias de Markov, certo? Então, Fora do espaço-tempo. é basicamente uma sequência de transições de uma coisa para outra, que é uma cadeia de Markov, só para lembrar. E na sequência certa, esse é Donald Hoffman. Em uma sequência é Tom Bilieu, em outra é um mosquito. Então, o que estou tentando entender é se você acha que quando estamos estudando neurociência, o que exatamente estamos estudando? Estamos estudando relações de cadeia de Markov e que esse padrão é tão detalhado que replica o disparo dos neurônios e tudo mais? E então eu diria, tudo bem, mas onde está o livre-arbítrio nisso? Tipo, essa cadeia de Markov é do jeito que é. Então, eu não vejo como você sai dessa cadeia de Markov com livre-arbítrio, de alguma forma, para agora mudar essa cadeia de Markov. É isso. Vou parar por aqui. Certo? Como mencionei, deveríamos investir mais em neurociência, pois precisamos entender e fazer engenharia reversa das conexões neurais no espaço e tempo. Precisamos entender o que você está dizendo, as cadeias de Markov e a primeira camada de software fora do espaço-tempo usada para gerar o que chamamos de cérebros e atividade neural. Então a neurociência é muito mais difícil do que jamais imaginamos. Os 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses já são difíceis de entender, mas isso é só os dados que precisam passar por engenharia reversa para entendermos o software. A neurociência precisará de mais recursos para descobrir o software responsável por isso. Você acha que fazendo isso vamos encontrar o livre-arbítrio escondido ali? Sim. Então, para ser simples, vou dizer que sim. Nas cadeias de Markov existem probabilidades. Então toda transição normalmente é probabilística. Não é apenas probabilidade 1 ou 0. Pode ser 0,3, 0,7 ou 0,8. Então assim que você coloca probabilidades nisso, você precisa perguntar: o que essa probabilidade significa? Isso significa uma escolha livre? Significa algum evento físico que simplesmente acontece com uma certa probabilidade absoluta, uma probabilidade objetiva? E é assim que eu vejo isso. Mas mesmo assim, então probabilidades para mim não equivalem a livre-arbítrio. Até mesmo o fato de que as escolhas que você tem são finitas já indicaria que você não tem livre-arbítrio. Se você quiser a melhor descrição que eu posso dar desse infinito, existe uma maneira de fazer isso. Isso ocorre por meio da definição ostensiva. E levaria um minuto para falar sobre isso, mas talvez valha a pena fazer isso. Então a maioria das coisas que você sabe, quase tudo que você sabe, é porque alguém apontou e disse uma palavra. Isso mesmo, isso é um coelho. Isso é um coelho. Essa é a cor verde. E não é como se tivessem te dado, sabe, uma aula sobre materiais ou algo assim. E eles são felpudos.
Isso mesmo. Sua mãe ou pai só apontaram e disseram coelho e eu. Já fiz toda a categorização sozinho. E é, isso mesmo. Então todas as cores, alguém só apontou e nomeou. E você, o quê? E aliás, eu não sei se as cores do Tom são as mesmas que as minhas. Eu simplesmente não sei disso, certo? Não são. As minhas são muito mais legais. Talvez eu precise admitir isso. Então. Mas se você pensar bem, quase tudo que é importante, o gosto do chocolate, a sensação de calor, o cheiro de alho, o sentimento de amor, ninguém te ensina essas coisas. Você simplesmente sente. Alguém só dá uma palavra para nomear o que você já tem. Uma forma de apontar. Por exemplo, eu aponto e digo copo. Isso é tudo que posso fazer, porque se você não entende copo, mesmo dizendo isso para uma bactéria, ela não entenderia, certo? Tudo que posso fazer agora é usar uma definição ostensiva para indicar melhor o que quero dizer com aquele. E a maneira como eu apontaria seria dizendo: vamos ficar em silêncio por um minuto, e eu quero que você se pergunte. Eu me pergunto qual será o meu próximo pensamento. O que aconteceu? Eu tenho um pensamento recorrente. Assim que você disse isso, fui direto para lá. Mas, do meu ponto de vista, tudo é programado e pré-definido, resultado do meu jeito de NPC. Se eu te perguntasse, de novo, deixando esse pensamento de lado, qual outro pensamento você teria? Não faço ideia, vai simplesmente aparecer do nada. Então vamos tentar isso. Então eu tenho um. Houve um pequeno intervalo antes de esse pensamento surgir, Sim, provavelmente. e esse é o meu indicador. Aquele intervalo em que você ficou completamente em silêncio entre os pensamentos, esse é o melhor indicador que posso dar do que quero dizer com o um. Ok, então o espaço no qual os pensamentos aparecem. Isso mesmo, a consciência silenciosa. Mas você acha que isso capta total e precisamente a presença da única consciência? Então, independentemente da sensação ou qualia, ao tirar o headset, eu sempre me sentiria assim. Não, essa é a melhor indicação que posso te dar no momento. Acho que provavelmente vai além disso. Você, como a única consciência, transcende até mesmo essa indicação. Mas pelo menos essa indicação é um passo na direção certa. É assim que eu penso sobre isso. Isso é interessante. Para quem só tem um martelo, todo problema parece prego. Para mim, por causa da metáfora dominante que uso de computação, de estar dentro de uma simulação, para mim, basicamente, é como se você estivesse em uma fila de renderização e estivesse esperando. É assim que seria estar em uma fila de renderização, mas isso não me dá capacidade de agir? Sim, Parece mais a ausência de algo do que algo em si, o que pode ser profundamente prazeroso, especialmente se alguém tem muita ansiedade ou depressão ou algo assim. Finalmente chegar a um verdadeiro estado neutro, tenho certeza de que seria um alívio tremendo. Então eu entendo por que as pessoas buscam essa sensação. Entendo por que as pessoas buscam isso. mas eventualmente, acho que isso transcende até mesmo os sentimentos. É uma questão de simplesmente ser. Para mim, é ausência, né? Uma fila de renderização. Você está esperando alguma coisa. Isso mesmo. Muito interessante. Então eu entendo o seu ponto de vista, e estou sugerindo que seja isso. Então nós apenas discordamos nisso, certo? Onde concordamos é que eu acho que a computação é fundamental para essa renderização específica dos, você sabe, avatares no espaço e no tempo. Então, computação, estou totalmente de acordo com isso. Eu sou um computacional. Eu realmente acho que estamos bem distantes. E quando então, aqui está o motivo pelo qual eu acho que estamos distantes. Eu estou desesperado para admitir que simplesmente não consigo imaginar como é o mundo fora da minha simulação. Eu parto do pressuposto básico de que eles estão simulando algo parecido com o que eles conhecem. Mesmo que sejam só princípios da evolução, não humanos, talvez os humanos tenham sido uma forma de vida surpreendente. Eles ficaram tipo, uau, eu achei que íamos ter dinossauros como nós, mas os dinossauros foram atingidos por um meteorito. Isso é muito louco. Então é bem possível que, em termos de forma e função, a gente não reconheceria isso. Não acho que eles simulassem algo sem interesse para eles. Acho que sempre se chega a um motor imóvel. Mas, para mim, essa metáfora de que este é um universo computacional que é simulado com um propósito e o motivo pelo qual está sendo simulado se torna incrivelmente interessante para mim. Mas Você tem uma resposta para isso?
Não, é tudo suposição. É isso que estou dizendo. As pessoas precisam entender. Reconheço que pode ser só uma metáfora, e mesmo que não seja, não tenho visibilidade externa. Só dei mais um passo ao milagre. Por isso digo, no fim, a questão é por que existe algo e não o nada. E já que eu posso ir direto a isso e simplesmente te dizer, eu não tenho resposta nenhuma. Então, eu sou um completo vazio. Não posso ajudar. Não faço ideia. Isso me deixa confuso. Mas, tentando fazer uma diferença clara, pelo menos como eu me sinto quando penso nisso, é esse o tipo de metáfora que estou usando ou a realidade que reconheci. E então, a metáfora que você está usando ou a realidade que você reconheceu existe, isso é bizarro, mas eu tenho uma sensação de fantasma misturado com verme de como é a consciência única. E então é isso, e as cadeias de Markov, por algum motivo, estão em um grande quadro na minha frente, com todas essas infinitas, mas tipo Tesseract, tantas permutações diferentes. E isso não é o que eu imagino do outro lado na minha metáfora. Então, quando eu penso na realidade básica, tem uma série chamada White Lotus. Não sei se você já viu, mas quando eu assisti, pensei em você. E então tem um momento no final, alerta de spoiler, mas um cara está tendo uma conversa consigo mesmo. Ele está sentindo uma dor emocional imensa e está conversando com um budista, eu acredito, e a pessoa está descrevendo que todos nós somos apenas gotas d'água e que é o oceano se agitando. E por um breve segundo você é uma gota d'água e está separado, vivendo sua própria experiência. Mas no fim, você volta e simplesmente se torna um com o oceano. E é assim que eu meio que imagino, quando fico poético sobre isso, sua visão de, tipo, a consciência única sendo esse grande oceano. Mas, por algum motivo, ela pode criar todos esses mosquitos, baratas, você, eu, tudo que existe, em toda a história, evolução, dinossauros, seja o que for. Por que ela faz isso, eu não sei. Mas esse é um pensamento muito diferente quando tento entender o que ouço você dizendo. Algumas pessoas podem ouvir isso e dizer: agora estão discutindo sobre quantos anjos dançam na cabeça de um alfinete. Não tem muito disso. Como você pode diferenciar esses pontos de vista? Existe algo real aqui? E eu diria que existe algo real que poderá ser testado cientificamente. Isso é, se a visão do Uno estiver correta e o espaço-tempo for apenas um headset, e houver uma camada de software fora dele, então a prova será que, quando a ciência realmente descrever essa camada de software e mostrar como o headset é construído, isso nos dará novas ferramentas que farão mágica dentro do headset e abrirão novas dimensões de percepção que não havíamos imaginado antes. Afirmo que isso não se resume a quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Esta é uma afirmação científica de que nós vamos, e eu acho que em apenas alguns anos, descrever o software fora desse headset e vamos mostrar que esse headset, 3 dimensões de espaço, uma dimensão de tempo, é na verdade um dos headsets mais triviais que existem. E nós ficamos presos com um dos modelos mais baratos e vamos descobrir como fazer engenharia reversa nele e construiremos headsets muito mais interessantes. E nós já temos pequenas pistas disso. Por exemplo, como nas pesquisas com DMT e assim por diante, você coloca apenas essa molécula no seu cérebro, que é endógena. O DMT está no seu cérebro o tempo todo, você aumenta um pouco a quantidade e, de repente, pessoas com formação em matemática dizem: estou em um mundo de dimensões superiores. Os limites tridimensionais desse capacete foram transcendidos, e agora estou vendo em mais dimensões do que jamais vi antes. Estou vendo mais cores, estou vendo entidades que nunca vi antes, e a resolução é, de fato, maior do que a resolução disso aqui, que agora parece um capacete barato de baixa resolução. Quando entro no mundo do DMT, tudo tem resolução maior, parece mais real e vejo mais dimensões. Então, mas isso não é prova. Só digo que esse tipo de coisa seria consistente com isso. A prova será quando escrevermos as equações matemáticas e mostrarmos exatamente como construir o headset e mostrarmos exatamente como, por exemplo, a molécula de DMT. Se fizermos engenharia reversa, podemos mostrar que há um parâmetro de dimensão no software e o DMT altera esse parâmetro. Por isso, talvez até mesmo o parâmetro de resolução tenha mudado. Em vez de 120 milhões de fotorreceptores, agora chegamos a 500 trilhões, permitindo uma resolução muito maior. Não se trata de quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. A afirmação é, se você seguir a minha abordagem,
haverá softwares que provavelmente teremos em alguns anos. Seremos capazes de provar teoremas. O espaço-tempo e a mecânica quântica surgem assim. Definimos parâmetros, manipulamos e expandimos um headset de 3 para 10, 50 ou 1 bilhão de dimensões. Então não é só conversa fiada. Nesse sentido, isso é muito diferente das abordagens religiosas que exigem apenas fé. Eu não peço fé nenhuma. Estou dizendo que se seguirmos essa linha de pesquisa, você vai vencer, vai criar o software e vamos transformar esse headset. Ponto final. Qual é o mecanismo pelo qual você edita o código? Então, essa foi minha pergunta inicial. Já editamos o código? E eu estava tentando descobrir. Você considera, tipo, a era atômica como sendo a primeira vez que conseguimos acessar o código, que conseguimos criar algo capaz de liberar uma quantidade tremenda de energia? Ou até o GPS, que talvez nem pensemos de forma tão sofisticada, mas tivemos que entender a matemática avançada das distorções que ocorrem devido à relatividade para conseguir fazer isso com precisão. É esse tipo de coisa que você quer dizer quando fala sobre isso? Ou você está dizendo, não, dobrar o espaço-tempo, por exemplo, viajar mais rápido que a velocidade da luz? Isso é uma coisa fundamentalmente diferente que vai exigir que a gente, por exemplo, de alguma forma, de algum jeito, acesse o banco de dados. Você sugeriu que o DMT pode estar ajustando uma variável do banco de dados? Sim, qual é a sua visão de como o código será alterado? Acho que o que a ciência ainda não fez é justamente o que ela precisa fazer. Ainda não modelamos o observador, que está coletando os dados na ciência. Então, na física newtoniana, você ignora o observador. Você nem precisa falar sobre ele, porque assumimos que isso não afeta o que você está obtendo. Na teoria de Einstein, você fala sobre o observador, porque o observador é reduzido a relógios e ponteiros de medição. Na teoria quântica, o observador ganha destaque, pois há dois regimes distintos na teoria. Existe uma evolução unitária, quando ninguém está olhando, quando você não observa, e então há o que eles chamam de colapso da função de onda quando você observa. E então, de repente, na mecânica quântica, o observador se torna o centro das atenções, mas a teoria quântica não tem um modelo universalmente aceito do observador. E não temos isso há um século, já temos a teoria quântica há 100 anos. Esse é um dos maiores problemas em aberto na ciência, que é o que realmente acontece quando fazemos uma observação. E isso não é uma questão trivial. Todos os dados que nos dão evidências a favor ou contra nossas teorias científicas vêm da observação. E não temos uma teoria sobre o que acontece na observação que seja universalmente aceita. Ainda estamos, então, o motivo pelo qual nossa ciência ainda está no estágio inicial, eu acho, comparado a onde ela pode chegar, é porque não fizemos o que Leibniz disse no século XVII que precisamos fazer. Precisamos ter um modelo do processo de observação e de como todas as observações estão conectadas. Ele chamou isso de mônadas e... Harmonia pré-estabelecida era o termo dele, em inglês, Pre-Established Harmony. Então acho que é isso que a ciência fez. Vamos aprofundar. Mônadas, um observador, harmonias pré-estabelecidas, formas geométricas simples. Não faço ideia do que ele quer dizer. E nem o Leibniz sabia. Porque o Leibniz, a Monadologia, é um livro muito pequeno. E basicamente, ele não sabe mais o que dizer. E aliás, ele era um gênio, certo? Ele inventou o cálculo independentemente do Newton. Talvez até antes, quem sabe. Ele dominava toda a matemática. Esse cara era realmente um gênio. Mas ele percebeu que precisávamos construir a ciência com base na observação, porque isso é o que há de mais fundamental na ciência. Somos eu, você e outros cientistas observando. Ele tentava lidar com a consciência ou algo mais? Acredito que ele via as coisas de forma espiritual. Então, consciência, com certeza. Mas é só isso? É isso que ele está tentando alcançar? Bem, eu não diria só isso porque ele também era um cientista muito rigoroso. Então ele tinha visões espirituais. E ele explicou por que achava isso tão importante? Bem, sim. Na verdade, ele é muito famoso pela parábola do moinho, na qual ele basicamente dizia que nossas experiências conscientes não poderiam ser construídas a partir de sistemas físicos. Ele entendia isso. O que hoje chamamos de problema difícil da consciência, Leibniz já conhecia tão bem que achou que bastava um parágrafo sobre o tema. Ele achava tão claro que nenhum sistema físico cria consciência que qualquer pessoa inteligente entenderia isso em um parágrafo e deveríamos seguir em frente. Então, realmente, o que estamos fazendo agora
é algo que Leibniz descartou tão rapidamente que achou que só valia um parágrafo. E ele simplesmente diz que se você entrar em um moinho e se tornar pequeno para ver todas as engrenagens e rodas do moinho, não verá nada ali que lhe dê qualquer pista sobre como a consciência é criada. Ele questiona: se analisarmos o cérebro como apenas mais um sistema físico, como isso explicaria a consciência? Ele já compreendia o chamado problema difícil da consciência, por volta de 1700. Apesar de ter criado muita matemática, ainda eram necessários séculos de avanços. As cadeias de Markov, por exemplo, só apareceram em 1905, então nós só as temos há 121 anos. Quero dizer, ele não tinha isso. Ele nos deu boa parte da matemática que levou às cadeias de Markov. Mas mesmo um gênio como ele não pode fazer tudo. Então Leibniz claramente entendeu, mas ele não sabia dizer como fazer isso matematicamente. Então ele disse: existem coisas, vou chamá-las de mônadas, entidades que percebem e precisam estar conectadas matematicamente. Então tem que haver uma harmonia pré-estabelecida, e tudo o que ele pode fazer quando não há mais nada a dizer é, você sabe, dizer que foi Deus quem fez. Mas claramente, ele queria fazer mais porque mas nós não tínhamos a matemática. Acho que ele está certo. Mas nós temos que reiniciar a ciência. O quê? Escrever sobre o quê? Só que nós temos Que começar com os observadores. entender os observadores é importante. Devemos começar pelos observadores e entender como estão conectados. O que significa começar com os observadores? Então, quando vejo que vamos ter essas cadeias de Markov, e cada uma é um observador, então, os três, o observador que pode ver vermelho, verde e amarelo, sim. Então, aquela matriz de Markov, que diz se eu vejo vermelho agora, qual a probabilidade de eu ver verde depois ou amarelo depois, e assim por diante, essa matriz. Eu vou chamar isso de um observador ou uma janela de observador. Então, isso é uma mônada. Chame isso de mônada nos termos de Leibniz. Existem infinitas mônadas de qualquer tamanho. Você pode ter 3, 1 bilhão ou 1 trilhão. Com uma matriz de Markov, vá ao infinito, alcançando uma infinidade contável de estados. E então olhe para todo esse conjunto. Esses são todas as chamadas mônadas, então há um número infinito deles. E ele queria pré-estabelecer a harmonia. E o que é isso? Posso dizer o que acho que é a harmonia pré-estabelecida. Isso vai levar alguns minutos. Então, se eu tenho quero dizer, na verdade é uma ideia muito simples. Se eu observo os sinais vermelho, verde e amarelo, posso anotar a probabilidade. Supondo que seja um semáforo ruim, às vezes o vermelho muda para amarelo em vez de verde e assim por diante. Você escreve a matriz do que esse semáforo faz, como ele muda de vermelho, verde e amarelo. Agora, imagine que eu use óculos que não permitem ver o amarelo. Só vejo as trocas entre vermelho e verde, mas continuo olhando o mesmo semáforo. Vou criar uma matriz diferente. Só há 2 elementos, vermelho e verde. Só consigo ver essas cores. Então, se vejo vermelho agora, qual a chance de ver vermelho ou verde depois? E se eu vejo verde agora, verde em seguida ou vermelho em seguida? Então eu vou obter uma matriz 2 por 2. Mas como eu estou olhando para os 3, mas a luz vermelha, verde e amarela, mas eu só estou vendo o vermelho e o verde, as transições entre vermelho, verde e amarelo, é claro, controlam o que eu vejo no vermelho e no verde, quando eu só posso ver vermelho e verde, certo? Isso é claro. Vejo todas as transições ali, porque elas vêm dessa estrutura maior. Mas estou perdendo o amarelo que está escondido de mim. Essa é a ideia principal. Então, em matemática, nós dizemos: se você me der a matriz para o vermelho, verde e amarelo, então eu vou te dizer exatamente como a matriz tem que ser para o vermelho e o verde. Vai haver apenas uma, certo? Isso é chamado de traço. E essa é a chave. Isso foi descoberto há décadas, entre 1905 e agora. Foi descoberto que se eu tiver uma matriz grande e disser que vou olhar apenas para um subconjunto dos estados, então haverá uma matriz única. Em geral, uma matriz única. Há termos técnicos e a questão da ergodicidade, mas isso foge do que precisamos aqui. De modo geral, para quem entende matemática, se for ergódico. Mas de qualquer forma, então se eu tiver uma matriz grande e olhar para um subconjunto dos estados, então vou obter uma matriz de traço que é exatamente a matriz de surpresa zero. O que você quer dizer com surpresa zero? Surpresa zero significa que as transições de probabilidade que eu prevejo são exatamente as transições de probabilidade que eu vou ter. Então isso é, probabilisticamente, exatamente o que eu vou ver.
Então, a lógica do traço, desculpe, a operação de traço resulta em surpresa zero. Ela te dá exatamente o que você vai ver. Porque você limitou as opções de forma tão profunda que há apenas um número bem limitado. Bem, porque é um teorema matemático que você... Bem, Não era um teorema matemático com vermelho, verde e azul? preciso ter cuidado. Com vermelho, verde e azul, você pode escolher qualquer matriz. Escolha qualquer 3, então há um novo. Reduzido por uma cor, de repente chego a uma de surpresa zero. Isso mesmo. Agora escolha uma dessas matrizes 3x3 e se você fixar essa matriz, então se você se restringir ao vermelho e verde, eu vou te dar uma matriz 2x2 que corresponde àquela matriz 3x3 específica. Se você me der uma matriz 3x3 diferente, será uma matriz 2x2 diferente. Isso, certo? Qualquer matriz 3x3 que você me der, ao tirar o traço, resulta na matriz 2x2 correta, mostrando as transições em vermelho e verde que você verá se não enxergar o amarelo. Então isso é chamado de traço e é apenas um teorema matemático que... O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo exatamente quando você tem um sistema maior e não consegue ver todos os seus estados, ele vai te dizer exatamente o que você pode ver. O que você verá de forma probabilística. Exatamente. Por que isso importa na analogia do headset? Acontece que, bem, isso já é conhecido há muitas décadas. E o que eu descobri há cerca de 2 anos foi que isso nos dá uma lógica no conjunto de todas as cadeias de Markov, no conjunto de todos os observadores. Isso conecta todos eles. Isso cria uma harmonia pré-estabelecida que une todos esses observadores. Então, uma lógica... Primeiro vou falar sobre uma lógica booleana, uma lógica simples, uma lógica booleana que temos, como você sabe, na ciência da computação. Você pode pegar as coisas e usar os e, os ou, os não e assim por diante. Então esse é um tipo de lógica. E a lógica Então a lógica de traço não é booleana. Ela é mais geral do que a booleana. É uma lógica não booleana. Mas ela é localmente booleana. Então se eu pegar se você fixa uma matriz, digamos que ela tenha 1000 estados, e você olha para todos os seus possíveis traços, e há muitos e muitos traços. Se você olhar apenas para essa matriz... Traços são apenas subconjuntos. Subconjuntos e a matriz correspondente, certo? O subconjunto e sua matriz mostram as transições possíveis nesse grupo de estados. Certo? Então quando eu fui do 3x3, vermelho, verde e amarelo, para o vermelho e verde, eu estava te mostrando qual é a probabilidade de transitar de vermelho para verde ou de verde para vermelho e assim por diante. Ele estava te mostrando essas probabilidades. É isso que quero dizer. Você fixa uma matriz grande e analisa todos os seus traços. E então todos esses traços formam uma lógica booleana em uma sublógica booleana da lógica dos traços, mas a lógica completa não é booleana. Então esse é o ponto-chave. Agora temos uma teoria de um observador. Muito simples, é uma matriz de Markov. Temos a harmonia pré-estabelecida, que é essa lógica dos traços. E então podemos começar a usar essas matrizes para construir o espaço-tempo. Então vou te dar só uma dica concreta. Só uma dica concreta de como isso vai acontecer. É padrão na teoria das cadeias de Markov ter além da matriz um pequeno contador. Sempre que você muda uma experiência, como de vermelho para verde, basta aumentar o contador. É realmente simples assim. Talvez comece do 0. Veja o vermelho, esse é 1. Agora verde, 2. Agora amarelo, 3. E assim por diante, só soma no contador. Perceba o que acontece com os contadores agora se eu tiver uma matriz de vermelho, verde e amarelo, e então eu só puder ver vermelho e verde. Veja que a matriz vermelho-verde tem seu próprio contador, certo? Esta matriz também tem um contador, mas não conta os amarelos, pois não os enxerga. Então, o contador que está na matriz maior, ou seja, vermelho, verde e amarelo, vai contar mais rápido do que o contador do vermelho e verde. Isso vai nos dar a dilatação do tempo na teoria da relatividade. Esta é a forma exata de conectar as cadeias de Markov à dilatação do tempo na relatividade especial e geral de Einstein. O que está faltando e faz com que os contadores sejam diferentes? Você não está vendo tudo. A ideia vai ser justamente a diferença. Isso é mapeado especificamente para a velocidade da luz? Boa pergunta. Se eu fizer essa afirmação, de onde surge a velocidade da luz em tudo isso?
Certo? Bem, Talvez o cálculo de energia igual à massa seja provavelmente o que eu estou perguntando. a velocidade da luz vai aparecer como a forma mais rápida de transitar entre estados na matriz. E existe algo chamado matrizes cíclicas. Então, uma matriz cíclica para vermelho, verde e amarelo diria, por exemplo, se eu estou no vermelho agora, a probabilidade é 1 de que eu verei o verde em seguida. A probabilidade é 1, então, de que eu verei o amarelo em seguida. E então a probabilidade é 1 de que eu voltarei para o vermelho. Então você entra em um ciclo, e essa vai ser a maneira mais rápida de você percorrer todos eles. E isso efetivamente vai corresponder a uma matriz, que corresponde à velocidade da luz. Certo? Mas se nós estivermos, por exemplo, se eu for uma matriz diferente, que diz que estou parado no vermelho agora, sim, eu posso ir para o verde com probabilidade de 0,5, mas posso continuar no vermelho com probabilidade de 0,5. Agora vou me mover muito mais devagar entre os estados. Então existe uma velocidade máxima determinada, neste caso, pelo que você chama de tempo de trajeto. Há um tempo de trajeto mais rápido, um tempo mínimo e uma velocidade máxima. Então você pode usar isso para começar a construir conceitos como dilatação do tempo. E agora fica um pouco técnico, então vou simplificar um pouco porque não queremos entrar na matemática. Mas então, nessas matrizes, existem estruturas matemáticas chamadas formas de Dirichlet. Formas de Dirichlet? Dirichlet. Nome francês, formas de Dirichlet, que vão nos permitir usar de forma eficaz como os estados se difundem em uma cadeia de Markov. Se dois estados se difundem de forma parecida, vamos colocá-los próximos no nosso espaço, no headset de espaço-tempo. Então podemos construir distâncias a partir das formas de Dirichlet nessas matrizes também. Assim os contadores se dilatam. As formas de Dirichlet mudam porque quando você faz um traço, as distâncias que você vai obter nessas formas de Dirichlet se contraem. Vamos obter dilatação do tempo e contração do comprimento com isso, mas isso é apenas superficial. Por que as mudanças seriam tão previsíveis? Existe uma precisão com a qual as coisas mudam que pode ser mapeada de forma muito eloquente. Quando você fala sobre a velocidade da luz à medida que nos aproximamos dela, e como o tempo e a distância reagem de maneiras muito diferentes. O que permitiu a Einstein, e estou perfeitamente disposto a aceitar que ele estava incorreto, mas a aproximação dele ao chamar isso de curvatura do espaço-tempo permite que você meça essas coisas com muita precisão. Se estou te entendendo, Jesus, e isso é um grande se. Mas se eu estou olhando para essas matrizes gigantescas de todas as diferentes combinações de cadeias de Markov que poderiam existir, e estou dizendo que estou olhando agora para subconjuntos disso, ainda existe um tipo de tecido conectivo em todas essas matrizes. Se eu estiver olhando para duas trajetórias diferentes, subconjuntos, então a distância vai parecer estar colapsada. O tempo parecerá mais lento, mas rastros distintos terão comportamentos variados. Isso mesmo. E então eu não vejo, e isso é só ignorância minha, aceito totalmente, mas eu não vejo como isso. Não importa onde estejam, se estamos passando de 12 coisas para 2, ou de 12 para 10, ou qualquer outro número. Isso colapsaria a distância de modo previsível, enganando Einstein ao fazê-lo acreditar que via a curvatura do espaço-tempo. E é isso que temos que provar. Então é isso que... Mas é isso que você está dizendo? Sim, estou dizendo isso. Não afirmamos que Einstein está errado, apenas sabe Einstein. Espaço-tempo é falso. Então você diz isso. Eu digo que não vou afirmar que o espaço-tempo é falso, mas sim que é uma excelente estrutura de dados. Não é tudo, não é toda a realidade. O espaço-tempo não é a realidade final. É apenas um headset. Mas é um bom headset. E, você sabe, e o que eu tenho que fazer como cientista, se eu estou dizendo que estou usando essas cadeias de Markov fora do espaço-tempo para obter a próxima camada de software fora do espaço-tempo, eu tenho que mostrar exatamente como eu chego à relatividade especial e geral de Einstein. Preciso mostrar como obtenho a teoria quântica de campos disso. Você acha que a cadeia de Markov está sendo manipulada conscientemente para criar o efeito da curvatura do espaço-tempo? Bem, então eu não preciso dizer isso de jeito nenhum, mas posso admitir essa possibilidade mais adiante. Eu devo dizer, eu consigo obter a curvatura do espaço-tempo, acredito, a partir de certos tipos de cadeias de Markov. Então, na verdade, a maneira como eu penso sobre isso agora é... Há muitos tipos de cadeias de Markov, mas acredito que existe um subconjunto muito especial, provavelmente de medida zero, ou seja, com probabilidade zero entre as cadeias de Markov,
que pode ser usado para construir o tipo de headset que nós temos. Nós temos um headset tão simples, tão trivial, que a maioria das cadeias de Markov simplesmente não serve para isso. Eles estão ocupados com outras coisas interessantes. Mas há um subconjunto de cadeias de Markov que pode ser usado para construir o espaço-tempo plano ou curvo. E aí existem outras que, basicamente, esse tipo de espaço-tempo suave simplesmente não funciona para elas. Simplesmente não funciona. As cadeias de Markov permitem construir tudo o que Einstein fez e muito mais. É muito interessante. E eu provavelmente corro um grande risco de simplificar demais o que você está dizendo, porque estou ouvindo isso pela primeira vez e talvez eu simplesmente não entenda. E eu já ouvi tantas dessas entrevistas em que dá para perceber que o entrevistador não está acompanhando direito o que está sendo dito. Então eu corro esse risco agora. Enquanto você falava, lembrei, para quem só tem um martelo, todo problema vira prego. Mas quando eu olho para isso, a metáfora ou a realidade de que isso é código e é simulado faz sentido, porque você realmente quer construir de forma procedural. Mas para construir proceduralmente é preciso saber o espaço de probabilidade e isso não está claro. Quais são as permutações? Você entra na ideia de permutações decoradas, que é um conceito? Certo. Quando pesquisei o que era isso, pensei, só estão tentando considerar mais variáveis. Então, se você está criando um mundo gerado proceduralmente, não só precisa criar o terreno, mas também tem que posicionar árvores e coisas assim. Aí você pensa, qual a orientação e altura da árvore? Rolagem, inclinação, guinada. Você tem que determinar todas essas coisas diferentes. Exatamente. E então parece que o que você está descrevendo com as cadeias de Markov com o rastreamento. Elementos, você não chamou de elementos traço. Traço alguma coisa. Traço tris, lógica de traço. Obrigado. Tudo isso ainda se encaixa dentro do meu entendimento leigo dessa realidade absolutamente relacionada. Se nós conseguirmos isso, teremos teoremas que dizem exatamente como escrever o código de computador, e você poderá escrever código de computador para fazer isso. Literalmente, enquanto você falava, eu pensava, cara, se isso for uma descoberta que eu possa usar no meu jogo, vou ficar muito empolgado. Coloque dessa forma. Se eu não puder te dar uma descoberta que você possa colocar em um jogo, então eu estou errado. Isso é justo. Então é por isso que estamos construindo esse Instituto Trace. Esse é o objetivo. Nos próximos 5 anos, basicamente comprovar esses teoremas com provas. As provas então nos darão efetivamente as maneiras de construir esses algoritmos e aí estaremos prontos para começar. Então esse é o objetivo. E a ideia é que uma vez que descobrirmos como construir esse headset, então poderemos começar a brincar com ele. Podemos começar a fazer engenharia reversa nele. E usando a lógica do traço, agora temos a capacidade de fazer alguns tipos de mágica. Mas eu deveria colocar isso em perspectiva. Agora, há muito trabalho sendo feito, trabalhos realmente muito bons pelo Carl Friston e outros, sobre o princípio da energia livre e a tentativa de minimizar a surpresa e manter cobertores de Markov para o eu versus o exterior e assim por diante. Isso está muito relacionado a esse tipo de coisa. A lógica do traço está relacionada à surpresa mínima no seguinte sentido. A lógica do traço é a lógica de surpresa zero. Então o que estou afirmando é que a harmonia pré-estabelecida que Levinas procurava é essa lógica de surpresa zero, a lógica do traço. E então isso leva a uma abordagem muito diferente para manter o eu versus o exterior do que aquela coisa do tipo Markov Blanket. Chegamos a algo mais amplo que o Markov Blanket. Então mais um dos pontos principais, e a gente pode entrar em mais detalhes se você quiser. Eu posso te mostrar como construímos a agência pela recursão da lógica do traço. Então, antes de seguirmos por esse caminho, temo que possamos perder algumas pessoas sem formação técnica. Uma coisa que eu quero falar é sobre IA. Então, quando eu penso na forma como você descreve, tipo, os neurônios não são reais, isso é tudo falso. Eu penso, bem, então por que um agente de IA não pode se tornar consciente? Por que um agente de IA já não é consciente? Tipo, se a consciência é fundamental, o que impede a IA de ser consciente? ok. Então depende de como você quer formular a questão do surgimento da consciência. Se você está formulando dessa forma, dizendo, vou começar com um sistema físico que não é consciente. Minha pergunta é, como posso agir nesse sistema físico para gerar consciência?
Digo que você não pode fazer isso e isso nunca vai acontecer. Sua opinião é que tudo já é consciente. Exatamente. Estou só exemplificando para mostrar a importância de termos cuidado com suposições. A maioria dos meus colegas parte do pressuposto de que espaço e tempo são fundamentais e afirma que, obviamente, não são conscientes. Estamos tentando identificar quais estruturas, atividades ou propriedades neurais e funcionais serão necessárias. Um liquidificador é consciente? Bem, é o tipo de pergunta que eles fariam. O que você acha? Então, primeiramente, eu vou rejeitar completamente essa ideia de que a consciência não emerge de sistemas físicos. Ela não surge de neurônios ou algo assim. Mas a consciência única, né? A consciência única aparece em dom, ela aparece em tom. Porque ela não aparece no liquidificador? Então eu diria que não importa o que eu veja. Esta xícara, esta mesa, uma formiga, em todos os casos, eu estou fundamentalmente interagindo com uma realidade consciente. E meu headset me dá mais ou menos percepção dessa realidade consciente. Com Tom, meu headset me deu bastante percepção sobre o que Tom está pensando, como ele está, você sabe, reagindo. Com o meu eu consciente do seu ponto de vista, ou você está me materializando? Então eu diria que o que estou experimentando é um avatar que está me dando uma visão sobre a consciência. Estou chamando esse avatar de Tom, Tom está chamando este avatar de Dom, e eu estou tendo alguma, mas não total, compreensão das experiências conscientes que Tom está tendo. De forma alguma eu espero, saber tudo o que está acontecendo na sua mente, nos seus sentimentos e assim por diante. Mas se a consciência está entrando em nós, transmitindo o que for, é a biologia que torna isso viável? É o sistema nervoso que torna isso viável como um lugar para onde a consciência gostaria de ir? Então eu diria que essa maneira de colocar as coisas está errada. Isso, de novo, parte do pressuposto de que estamos tentando começar com ingredientes físicos não conscientes e descobrir onde a consciência pode surgir. Mas você disse que esse espaço onde estou observando as emoções, ou seja lá o que for, é a indicação de onde está a única consciência verdadeira. Certo, porque a minha experiência no meu headset, o avatar do Tom no meu headset, é detalhado o suficiente para me dar alguns insights sobre as experiências que você pode ter. Com o meu gato percebo menos, mas ainda noto quando ele quer algo. Por exemplo, sei quando ele está com fome e se esfrega na minha perna. Consigo adivinhar. Com uma formiga, eu recebo menos informações. Se eu realmente estudasse, talvez eu conseguisse entender como seria ser uma formiga. Mas se eu inverter a situação e perguntar quanto eu acho que a formiga sabe sobre o meu mundo, sobre a minha consciência, eu acho que quer dizer, eu posso chegar perto de uma formiga, fazer assim e estar pronto para matá-la, e ela nem saberia o que estou fazendo. Então, quanto do meu mundo ela entende? Quase nada. Acredito que por mais complicado que eu me sinta, para a formiga, o modelo que ela tem de mim é provavelmente trivial, se é que ela tem algum. É bem trivial. Então pegue esse insight e vire ao contrário. Coisas que parecem triviais para mim, talvez seja porque eu sou uma formiga para elas. Certo? Sou insignificante para a formiga, não por ser trivial, mas porque ela não me vê. Então as coisas que eu acho triviais, talvez não sejam porque elas são triviais, mas porque meu capacete simplesmente não é inteligente o suficiente para que eu veja a verdadeira complexidade daquela consciência. Então, o que estou dizendo aqui é algo bastante radical. Quando eu vejo algo que parece tão burro quanto uma pedra, isso é porque eu sou burro. Não é que a pedra seja burra. O melhor que eu consigo fazer é imaginar uma pedra. Com o que estou realmente interagindo, se eu realmente pudesse entender o que é, talvez eu caísse de joelhos em admiração diante disso e o adorasse. Então tudo o que eu consigo ver é uma pedra. Assim como tudo o que a formiga consegue ver de mim é quase nada da minha complexidade. Então nós não podemos cometer esse erro. E esse é o... Vou dizer isso devagar porque esse é o ponto principal. Não confunda as limitações do capacete com o entendimento sobre a natureza da realidade. É apenas uma limitação do meu capacete. Ponto final. É burrice da minha parte pensar que só porque parece bobo para mim, então realmente é bobo. Não, isso é só porque você não é inteligente o suficiente para perceber que era apenas um capacete. E o seu capacete tem limitações. O que é realmente burrice é pensar que estou vendo a verdade. Eu estou vendo através do filtro de um capacete.
O que eu preciso fazer é ser muito, muito humilde, muito modesto e perguntar: quais são as limitações do meu capacete? Como posso entender as limitações do meu capacete? Acredito que vejo um mundo de espaço e tempo, que são fundamentais. Sério? Por que acreditar nisso? Devo ser modesto e dizer que espaço e tempo são a primeira coisa que me é dada nas minhas impressões. Esse é apenas o primeiro dado. Vamos fazer engenharia reversa para entender o que está por trás. Então, e de novo, eu acho que se você sempre pensar no que a formiga pode ver de mim, quase nada. Basta inverter. Quando vejo algo que parece quase nada, provavelmente sou a formiga em relação àquilo. É assim que deve pensar. Sou uma formiga diante desta mesa. Então, tudo com que eu interajo é transcendente. Vejo apenas uma mesa, não porque a realidade seja burra, mas porque o meu headset tem limitações. Essa é a diferença principal aqui. Esse debate sobre começar com componentes burros e depois criar consciência é o jogo errado. Os componentes burros são só o headset desistindo. Eles não são a natureza fundamental da realidade. Isso é o headset dizendo: eu desisto. Poderíamos fazer um episódio só sobre isso, Donald, foi incrível. Onde as pessoas podem te acompanhar? Bom, em breve vamos ter um instituto chamado Instituto Trace, que vai ser lançado em junho. Então eu vou anunciar no X. Em algumas semanas o site do Trace. Então isso vai estar disponível. E eu tenho documentos. Você sabe disso. Um livro chamado Inteligência Visual. Como criamos o que vemos. E também o caso contra a realidade. Por que a evolução escondeu a verdade dos nossos olhos? Então tem 2 livros. O caso contra a realidade e Inteligência Visual, na minha conta X. E aí, se você simplesmente pesquisar, sabe, no Google Scholar, se você é um cientista, claro que vai saber que pode simplesmente pesquisar meu nome e há dezenas e dezenas de artigos publicados. É incrível, eu adoro isso. Obrigado novamente por dedicar seu tempo. Obrigado, Tom. Agradeço de verdade. Meninos e meninas, se ainda não fizeram isso, não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, meus amigos. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. As chances de você estar vivendo em uma simulação beiram 100%. Ou seja, tudo isso aqui quase certamente não é real. Em outubro de 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido por provar isso.